Olá, a gente vai então para o segundo bloco da videoaula de técnicas de produção e iluminação para filmagem de espetáculos. Eu sou Tatiana Moraes e a gente vai continuar um pouquinho com com o nosso conteúdo, né? Então, atenção, luz, câmera, não, só luz agora. Nessa segunda parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a iluminação e como a gente trabalha algumas técnicas voltadas para o teatro, para a gravação, na verdade, do espetáculo de teatro. Porque o que acontece? A iluminação que a gente vai fazer para a câmera, ela é completamente diferente da iluminação que a gente vê ao olho nu. Geralmente, a gente consegue dar algumas nuances com o olho que a câmera vai pegar de outra maneira. Então a intensidade dos equipamentos, a intensidade que a gente vai dar em determinados faders e refletores, elas vão ser diferentes. Você vai olhar para a sua cena que vai estar acontecendo no palco e ela é outra coisa do que é o que você esperava, mas para que a câmera veja do jeito que o espetáculo tem que ser quando ele é feito ao vivo, a luz ela precisa ser focada de uma maneira diferente. Então, uma das primeiras dicas é o seguinte: a câmera, ela costuma ter mais dificuldade nas luzes mais duras, ela pega luzes mais suaves. As transições, elas precisam ocorrer de uma maneira um pouco mais sutis, porque sempre que a luz é um pouco mais dura, ao invés dela fazer o efeito que a gente busca enquanto iluminadora, que é de fazer um foco, um recorte, ela acaba por estourar em determinado lugar. Ela acaba por... A gente chama estourar, é quando tu perde as nuances, perde a nuance do rosto, perde a nuance do objeto que está sendo iluminado. Então, é mais fácil a gente buscar esses recortes dando uma diferenciação da intensidade das luzes do que simplesmente colocando uma luz mais dura sobre outra luz. Outra coisa que a gente precisa pontuar é o uso das cores dentro dos espetáculos, porque a câmera ela sempre vai precisar de uma intensidade maior para as cores mais escuras do que para as outras cores mais claras, e principalmente se a gente vai trabalhar com isso junto com o branco. Por exemplo, você tem um contra colorido e uma luz geral branca. É interessante você fazer o contra muito mais definido do que a geral, porque para ele conseguir se sobressair da maneira com que geralmente a gente enxerga ele no espaço cênico presencial. Se você está usando o fog ou uma haze, a luz vai acabar se desenhando e vai ficar colorido junto, né? Vai criar um cenário e a gente vai conseguir visualizar essa questão melhor da iluminação. Então, talvez você não precise trabalhar tanto com a intensidade, você precisa medir quais são as técnicas e as coisas que você tem. Mas para tudo isso acontecer, uma coisa é muito, muito, muito importante. Tem que bater o branco em todas as câmeras. Se você está usando uma, duas, três câmeras, você vai alinhá-las, vai ver onde é que elas estão posicionadas e vai bater o branco. A partir daquilo, a frequência das cores, como a câmera vai ler, ela vai conseguir interpretar melhor. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de espetáculos que eu tive a oportunidade de gravar nesse período que, enfim, caótico que a gente viveu. Um dos espetáculos que a gente pode perceber essa questão da luz é o espetáculo Doces Lembranças, e também eu tenho o espetáculo A Vida Mudada do Bicho Mutante. O espetáculo Doces Lembranças, ele tem a produção do Instituto Renascimento. Eu fiz a criação de luz. Opa, ó, dá pra ver eu ali em cena. Então, eu não fiz a operação da luz. Ele foi um dos primeiros espetáculos que a gente teve a oportunidade de fazer gravado. Também, por ser um dos primeiros, é um que surgiu algumas demandas, muitas coisas que a gente acaba aprendendo em relação a isso. Uma das coisas que a gente pôde perceber foi essa que eu comentei com vocês sobre a questão das intensidades das luzes. Tem diversas cenas onde a gente conseguiu trabalhar com a luz de uma maneira muito bonita. Por exemplo, a cena do bar, onde eu tenho uma luz mais baixa, os personagens aparecem bem, a gente consegue trabalhar inclusive o aspecto das cores. Porém, quando eu precisei colocar uma cena que era uma cena de um vídeo aparecendo e um foco na atriz que estava fazendo a cena no palco, enfim, quando a gente olha isso com o olho nu, percebe isso, eu conseguia ter a luminosidade do vídeo e a luminosidade na atriz. Porém, a câmera acabou estourando muito.
O processo de edição dessa cena foi bem trabalhoso para a gente conseguir equalizar e não perder tanto as nuances e não estourar tanto na atriz. Teria sido muito mais fácil de solucionar isso se eu tivesse tido uma intensidade menor de luz na atriz e se a gente tivesse usado, por exemplo, o próprio elipso, porém com ele mais difuso, ao invés dele tão recortado. O outro espetáculo que a gente pode também observar a questão da luz dura com o uso das cores é da companhia Caleidoscópio, onde a gente percebe, é um teatro de animação. Então, como são bonecos, eu tinha toda a luz concentrada na parte de cima do cenário, onde os bonecos se apresentam. Num primeiro momento, a gente consegue ver que eu não estava dando a devida intensidade da luz por ter um foco em cima de uma das flores. E, na verdade, é na árvore que esse foco ocorre, mas uma das flores ela perde um pouco das nuances. Mas a abelha que vem vindo, ela já está numa intensidade mais bonita. Depois a gente percebe que os bonecos, quando eles se apresentam, eles já estão com uma luz mais estática e há uma luz mais difusa. Então, isso funciona bem para a gravação do espetáculo em geral. Quando eu precisava fazer as mudanças das cenas, eu ia compondo uma sobre a outra para que nenhuma estourasse a luz. E aí a gente teve uma qualidade muito bacana no espetáculo como um todo. Outro espetáculo que eu faço bastante uso da cor, que eu faço muito uso do magenta, do violeta e do ciano. Ele tem focos mais precisos, também eu já tinha entendido melhor como funcionava a questão da luz mais difusa nos focos, então eu não fiz luz dura para esse espetáculo. E ele tem sempre um joguinho de branco de frente para que a gente consiga ter o mínimo de visibilidade do rosto das personas, mesmo que a intenção fosse exatamente deixar eles mais no escuro e mais coloridos. Quando a gente estava nesse processo de finalização do espetáculo, foi que teve um problema com as câmeras entre como uma câmera leu a interpretação de cor dos LEDs em relação às outras duas. Então, sempre que eu tinha que usar a câmera lateral, eu tive que fazer um tratamento de cor a mais nisso. O que eu digo isso? É uma coisa que dá pra consertar. Não é tipo, meu Deus, perdemos a captação, foi horrível. Não, mas a gente sempre tem que ficar atento que isso é mais tempo de pós-produção. Então a edição ela vai demorar mais para finalizar, principalmente porque a questão de tratamento de cor demora. Eu queria também comentar com vocês uma coisa que é meio quando a gente vai assim pra fogueira, né? Que foi um espetáculo que é da companhia Variante. Esse espetáculo, inicialmente ele é um espetáculo para ser feito de rua. E com a questão da pandemia, a gente levou ele aos palcos para poder disponibilizar isso nesse período, né? E aí, então, eu fiz toda uma criação de luz para ele, pensando basicamente em utilizar luz branca, são nuances de luz branca. Eu uso muito da referência de T-Haze e Fog, ou seja, a luz ela se torna desenhada e ela é uma luz que, por ser um espetáculo de arena, ela é uma luz que ela vai um pouco para todos os lados. Da história mundial. E a gente fez esse espetáculo em streaming, ou seja, ao vivo, só vai, sabe? Isso foi muito, muito, muito importante o uso do monitor, porque eu consegui acompanhar em tempo quase real, era um delay muito pequeno, o que estava indo diretamente para as telas das pessoas. Então eu consegui equalizar a luz e brincar com a questão das sombras que eu queria mostrar, e a gente trabalhar também com o posicionamento das câmeras. E à medida com que o rapaz ia fazendo o corte na mesa das cenas, tipo aquela coisa de televisão, vai essa, vai aquela, vai essa, vai aquela, sabe? Só que em silêncio, porque, né, estamos ao vivo. Eu ia acompanhando do lado e ia fazendo as transições de cores para que uma coisa pudesse chegar melhor que outra. O espetáculo por si só, ele tinha uma linguagem já que a gente não precisava deixar tudo muito branco, muito claro, e o desenho de como a luz branca ficou no cenário, no espaçamento, é uma coisa que me agradou bastante. É isso, gente. Eu queria conversar um pouco mais na próxima aula sobre a questão de áudio, que a gente pode ter e pode vir a aparecer. Até mais. Isso. Conta. Conta tudo, conta. Abre o jogo para as duas. É o melhor a se fazer.